Olá! Vamos dar início a mais uma semana do nosso curso de Estatística Aplicada à Pesquisa. Sou o professor Lucas e sou o responsável pelo curso. Nesta semana, a gente vai conversar sobre análise multivariada. Vamos fazer uma introdução, verificar algumas análises existentes da classe multivariada. Mas o que é isso, né? O que é uma análise multivariada? Existem várias formas de análise e hoje é muito usual e pertinente a gente trabalhar com um grande número de dados, um grande número de informações. E para a gente trabalhar de maneira conjunta todo esse grupo de informações ao mesmo tempo, a gente tem que utilizar uma análise multivariada. A mesma tem como conceito como ser um método estatístico que estuda variáveis acima de 3 simultaneamente. Então, do nosso mapa geral, a gente tem umas análises univariada, que é uma análise de média, você faz para uma variável só, né? A gente já tem análise bivariada, uma análise de correlação, a gente trabalha com dois conjuntos de variáveis, a gente vê a correlação de um conjunto com o outro. E as análises que a gente vai ver hoje aqui, as análises multivariadas, porque elas trabalham com mais de 3 variáveis ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em utilizar uma análise multivariada, a gente tem que ter em mente 3 objetivos principais que essas análises multivariadas atacam, respondem, que elas nos ajudam. O primeiro deles é esse. Quando a gente quer reduzir o número de dados, a gente tem um grande número de informações e quer reduzi-lo. E ainda verificar a relação entre os tratamentos e as variáveis. Isso daqui, na verdade, é uma análise de correlação multivariada, muito empregada e bastante usual. O nome dessa análise é análise de componentes principais. PCA é o nome, a sigla em inglês. O que acontece? Numa análise de componentes principais, a gente consegue verificar os tratamentos por meio dos vetores. Então, a gente vê a relação entre os tratamentos e as variáveis, que são os pontos. Então, a gente vê a relação dos tratamentos com os tratamentos, dos tratamentos com as variáveis e das variáveis com elas mesmas. Então, é uma análise muito importante e interessante. Detalhadamente, acessa esse link aqui, ó, tem essa análise lá, você vai entender um pouco mais como que discute essas variáveis. Foi publicado em um artigo científico. Outra maneira, outro objetivo que a gente tem quando a gente pode empregar uma análise multivariada é a classificação ou agrupamento de dados. A gente tem um número de informações e a gente quer agrupar, a gente quer juntar, classificar. Utilizando vários parâmetros ou um parâmetro só, viu? Aí, essa análise aqui ó, é a mais pertinente. Essa é uma análise multivariada chamada de análise de cluster. A gente monta cluster, grupos. A gente faz um agrupamento. Aqui um exemplo de uma análise multivariada de cluster. Tem várias cidades, todas as cidades de um estado. E a gente agrupou pela quantidade de água no solo que tem em cada cidade. Então, fez grupos do grupo mais úmido, o grupo 1, são esse grupo aqui das cidades mais úmidas, e sucessivamente o grupo 6 aqui, ó, cidades mais secas. Então, a gente fez um agrupamento e consegue enxergar corretamente qual cidade se comporta com aquela tal situação. Aqui, no caso, a umidade do solo. Uma análise muito empregada e muito utilizada em diversos artigos científicos. Um outro objetivo interessante que a gente tem para estar utilizando uma análise multivariada é a investigação de relação entre variáveis. A gente consegue investigar a relação delas em função de um parâmetro. Por exemplo, a análise de regressão linear múltipla, que a gente já viu há umas semanas atrás. Aquela análise é uma análise multivariada. E ela não serve somente para estimar ou prever um parâmetro.
ela nos mostra a relação dos parâmetros com aquilo que a gente quer prever. Por exemplo, aqui esse F significa porcentagem de qualidade de café para Cerrado Mineiro. Então a gente tem um modelo para prever a qualidade do café, só que a gente consegue enxergar qual parâmetro é mais importante, tem mais influência na qualidade do café. Como que eu vejo isso? Eu olho o tamanho do coeficiente que é multiplicado cada variável. Por exemplo, a chuva, P de precipitação, precipitação de junho. A chuva de junho é 0,03, 3%. A chuva de dezembro é muito menor a influência dela. Então, olhando os coeficientes do parâmetro, dos parâmetros, como é uma análise multivariada, vai ter vários parâmetros, né? É uma regressão linear múltipla, tem vários x's. Olhando os coeficientes, a gente consegue verificar qual dos parâmetros, né? Qual das variáveis independentes é a mais importante para estar estimando a variável que a gente quer. Por exemplo, para a qualidade do café, a variável que mais influencia é a chuva de junho. Chuva de dezembro não importa muito. Quiser verificar um pouco mais, acesse esse link aqui, ó. Tem a utilização dessa análise nesse artigo científico. Como que eu recomendo, então, a utilização dessas análises multivariadas? Quando a gente utiliza uma análise univariada ou bivariada e a relação, o resultado dela não é muito interessante, não mostra muita coisa, eu recomendo a utilização de uma análise multivariada. Por exemplo, faça uma correlação de Pearson e o R é próximo de zero. Paro, em vez de pôr a correlação de Pearson, coloco um PCA, que é uma análise de componentes principais, aquela primeira que eu mostrei. Fiz uma regressão linear simples, o R2 é o próximo de zero. Paro ela e faço uma regressão linear múltipla. Eu saio daquele mundo univariado, bivariado, e vou para o mundo das análises multivariadas, que é um ganho muito maior dos nossos trabalhos. Enfim, muito obrigado.